que ser calmo o tempo todo é o melhor mesmo? Meu nome é Mônica Conciani, eu sou psicotraumatologista e hoje eu tô aqui para te falar sobre isso. Normalmente, as pessoas que são muito agitadas ou muito nervosas ou são muito esquentadas falam: nossa, eu queria ser como fulano, que é calmo o tempo inteiro, né? Mas eu queria te levar a algumas reflexões. Será que tem pessoas assim que elas reagem excessivamente, né? Então eu lembro de um cliente que quando ele chegou no consultório, ele reagia, ele se dizia muito esquentado, né? Muito estourado, e a qualquer coisa ele reagia, às vezes até fisicamente, mas às vezes alguém do escritório dele ia perguntar alguma coisa, ele respondia bravo ou meio irritado, estava sempre meio irritado e as pessoas reclamavam dele. Ou quando alguém era um pouco mais esquentado com ele, né, usando o mesmo termo que ele reagia às vezes até indo para ação no braço, né? Então ele era tido como uma pessoa esquentada. Essa realmente é uma reação que também não é saudável, né? Ela é uma reação acima, excessiva daquela situação. A pessoa não está reagindo adequadamente. Isso leva muitas pessoas a acharem que então o melhor é ser calmo o tempo todo. Eu vou te levar para outro tipo de situação. Tem pessoas que chegam no meu consultório e elas se identificam dizendo que todo mundo que conhece elas reconhece que elas são pessoas extremamente calmas, que o tempo inteiro elas estão calmas, que todo mundo chama elas, dizem que elas são muito calmas, né? E elas às vezes realmente nem se sentem nervosas, às vezes não tem uma reação numa situação, elas são calmas mesmo, conseguem ter calma o tempo inteiro. Agora, o que aparece nessas situações é que às vezes essas pessoas passam numa situação em que ela precisaria responder, mas ela também continua calma. Eu me lembro de uma paciente minha que ela chegou no consultório dizendo que ela tinha descoberto que o marido dela estava traindo ela com a melhor amiga. E quando ela descobriu isso, eles já estavam nessa situação já há alguns meses. E já tinha passado 2 anos e ela não tinha falado nada. Ela não tinha reagido. Ela não tinha falado nem com o marido, nem com a amiga e continuavam todos na mesma situação. Será que essa é uma reação adequada, saudável? Será que essa pessoa não poderia ter tido uma reação de colocar os seus limites adequadamente? Hipoteticamente, ela poderia ter falado com o marido e dito que para ela não se sentia bem com aquela situação, colocado um basta, ela poderia ter se separado, ou ela poderia ter falado também com a amiga, cortado a amizade, ela não cortou, não fez nada, continuou deixando a situação acontecer. Sabendo, se sentindo mal, mas não reagindo. Então isso também não é uma reação adequada, saudável. Um outro cliente chegou para mim e contou que ele descobriu que no ano anterior o sócio dele tinha desfalcado ele em 40% do faturamento da empresa. Ele ficou muito incomodado com aquilo, mas ele se manteve calmo, não reagiu a situação e ficou ainda mais 1 ano até conseguir sair daquela sociedade e saiu da sociedade sem conseguir reaver o dinheiro. Será? Você acha que realmente essa é uma reação adequada? Ele estava calmo, mas será que essa é uma reação saudável? Vou dar mais uma situação para você. Uma paciente minha chegou no consultório dizendo que estava se sentindo também, ela era tida como calma, uma pessoa super calma, o tempo inteiro calma. Então ela estava se sentindo sobrecarregada no trabalho. E tinha mudado de emprego e continuava se sentindo sobrecarregada nesse novo trabalho. Ela não conseguia dizer para o chefe que não era tudo bem ela trabalhar cerca de 70 horas por semana. E tinha colegas que não faziam isso e ela não conseguia reagir, né? E
E em um dos casos, né, na empresa que ela estava atualmente, o seu chefe era inclusive uma pessoa grosseira com ela, faltava com respeito, e ela não dizia nada. Ela não tinha, como o pessoal costuma dizer, não tinha boca para reclamar. Você acha mesmo que essa é uma reação saudável? O nosso corpo ele foi projetado para reagir em nossa defesa. A gente tem um sistema de defesa. E esse sistema, quando ele está saudável, ele reage adequadamente à situação. Então, óbvio, não vai reagir ficando todo esquentado, nervosinho, para uma situação em que alguém veio pedir uma informação. Isso também não é adequado. Não é uma reação que está condizente com a situação. Mas também não é adequado eu ouvir grosserias, desrespeitos, abusar de qualquer forma e também não colocar os limites na situação. O adequado é o reagir de acordo com a situação que está acontecendo no momento presente. E por que às vezes as pessoas não reagem adequadamente, né, para essas situações? Porque normalmente isso está atrelado com algum trauma que ela teve antes. Alguma situação que está lá inconsciente, né, para ela, e que ela às vezes nem tem memória, né, ou tem, mas não conecta uma coisa com a outra. E aquilo está lá interagindo dentro dela e fazendo ela ter essa reação inadequada. Uma reação que não é saudável, porque ela não responde, não responder, não se defender não é saudável. A gente foi projetado, nosso corpo é projetado para se defender. Isso faz parte do nosso sistema de defesa, de proteção à nossa vida. Então não tem nada de errado em se proteger. Não é reagir, né, acima, uma reação over, né? Não é reagir agressivamente a uma situação que não precisa. Mas se alguém vem bater em mim, eu tenho que me defender, tenho que bater de volta, vou ter que me proteger, né? Se alguém vem me ofender, eu tenho que colocar limites e permitir que esse limite seja estabelecido e fazer de tudo o que estiver ao meu alcance para isso. Se alguém está tentando tomar algo de mim, eu tenho que reagir para pegar o que é meu, né? Não como forma agressiva ou descabida, mas como forma adequada para a situação. Isso é muito importante. Quando a gente reage adequadamente, aquilo fica mais leve no corpo, né? E as pessoas que têm essa reação inadequada, seja a reação de ser agressivo demais, seja a reação de não ter reação, não reagir, né? Elas sofrem com isso. E tem uma diferença também que eu queria comentar com vocês, que é diferente se sentir calmo e não sentir. E às vezes eu vejo muitos dos meus pacientes, eu mesmo tive no meu histórico isso, eu trabalhei isso muito internamente para melhorar e continuo tratando e trabalhando isso em várias situações novas que podem se apresentar, mas hoje eu percebo que já está muito melhor, que é essa diferença entre se sentir calmo e não sentir. O que eu chamo de não sentir? É a pessoa, por exemplo, esse caso da moça que foi traída pelo marido e amiga, ela dizia que não sentia nada, mas não é que ela se sentia calma com a situação. É como se ela se desligasse daquilo. É um mecanismo de defesa do próprio corpo, porque a dor é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não sente. Mas isso também não é saudável, persistir por esse caminho por muito tempo. Às vezes, num momento, como forma de defesa momentânea, o corpo pode trazer isso e tá tudo certo. Mas quando isso persiste por muito tempo, o impacto na vida daquela pessoa pode ser muito grande. Então, o ideal nesses casos é tratar esses traumas que estão lá escondidos para que a pessoa possa ter uma reação mais adequada, né? Seja trabalhando os limites, seja trazendo a agressividade saudável para ela, né? Aqui consegue estabelecer esses lugares de potência interna, seja simplesmente ajudar o corpo a terminar de processar aquilo que ainda está preso aos movimentos
que não foram totalmente completados pelo corpo, né? Se você não está entendendo essa parte, você pode assistir um vídeo aqui que eu vou deixar para você entender um pouco mais como funciona esse trabalho de processar os traumas. E uma última coisa que eu queria falar para você, que reagir de uma maneira calma é diferente de não reagir. Eu posso calmamente reagir e estabelecer os meus limites, mas isso não é não reagir. Não reagir não é agir calmamente. Percebe a diferença? Faz sentido isso para você, isso que eu estou te dizendo? Será que você já tinha pensado sobre essa perspectiva? Eu espero ter ampliado a tua visão sobre isso. Eu espero que você consiga refletir e consiga entender isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E se você tiver algum desses sintomas, se identificou com algo que eu falei, ou se tiver alguma dúvida e quiser que eu fale mais sobre algum assunto, escreve nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Um beijo.